Decimus Crucis, de limites nostris, libramus Deus nostri, nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse dia de Páscoa, iremos ler o Evangelho de São João. Veremos a reação de Maria Madalena, Pedro, João, diante dos sinais da ressurreição do Senhor. Gostaria de me fixar agora, em primeiro lugar, na reação de Pedro e João. Eles ouvem aquela mensagem de Maria Madalena: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E os dois impetuosos saem correndo em direção ao túmulo, onde eles sabem que o corpo morto de Jesus havia sido colocado. Vemos mais uma vez uma reação impetuosa de Pedro e João, que correram juntos. Sabemos que João correu mais rápido e chegou antes, mas não entrou, esperou Pedro chegar. Mas por que correram ao sepulcro? Porque no fundo ainda tinham uma ponta de esperança. E se o corpo de Jesus não tivesse desaparecido ou roubado, como pensava Maria Madalena? E se ele tivesse voltado à vida? Lázaro havia voltado depois de morto. Cristo também não poderia? E pensariam: como seria bom poder ver o Senhor de novo. Somente Jesus poderia acalmar os seus corações que andavam tão agitados, como tantas vezes Jesus fez durante a sua vida. E pensemos agora no que agitava o coração de Pedro, o que lhe passava pela cabeça. Não sabemos, mas não é difícil imaginar. Haveria muitos pensamentos negativos, talvez o da revolta com a atitude de Judas. Como Judas foi trair o mestre? E Pedro pensaria: isso não é nada fácil de perdoar. Haveria também muita decepção consigo. Como eu também fui negar o Senhor, mesmo o Senhor tendo me avisado, eu o neguei. Talvez tivesse até mesmo uma ponta de decepção com Cristo, porque Ele não me deixou defendê-lo com a espada, porque Jesus se deixou prender e condenar, e até mesmo porque Ele não desceu da cruz quando lhe disseram para descer. E havia, acima de tudo, muita tristeza pela morte de Jesus, presenciada e narrada com detalhes, sem dúvida, por João, que esteve aos seus pés no Calvário. E que dor pela separação física, com o pensamento: nunca mais voltarei a ver Jesus. Além disso, Jesus tinha morrido sem que Pedro pudesse reafirmar o seu amor depois daquela tríplice negação. Não teve essa oportunidade. Somente Jesus poderia acalmar a tempestade que se armou no coração de Pedro. E o que deu início à profunda transformação de Pedro? Apenas um detalhe que o Evangelho nos relata. Pedro, junto com João, correu ao sepulcro.
não ficou sentado se lamentando do passado, não ficou fechado em casa como os outros, não se deixou contagiar pela atmosfera pesada daqueles dias, nem sucumbiu pelas suas dúvidas, nem se deixou absorver pelos remorsos, ou pelo medo, ou pelas maledicências sem fim que não levariam a nada. Foi atrás de Jesus, procurou Jesus e não a si mesmo. Podemos dizer que preferiu o caminho da esperança, da busca de Deus, da confiança, embora no princípio pequena, no poder de Cristo. E assim se pôs a caminho, correu até o sepulcro. E de lá, como nos diz o Evangelho, voltou admirado, mudado, transformado. E por que o evangelista João descreve um detalhe a mais interessante? Ele e Pedro viram as faixas de linho, o sudário, e esse foi o motivo para eles acreditarem na ressurreição do Senhor. E por quê? Porque o corpo não estava dentro do sudário, mas o sudário não tinha a sua forma, não tinha sido aberto, o corpo tinha saído sem que o sudário fosse aberto, tinha passado por entre os panos, havia atravessado aquele sudário. Jesus já não estava no sepulcro porque tinha ressuscitado. Então, quando Pedro fica admirado, quando vê os panos, os linhos, e sabe que poderia estar novamente com o Senhor, poderia declarar o seu amor, Jesus lhe daria essa chance, tinha certeza disso, realmente Jesus o fará perguntando no futuro 3 vezes a Pedro se ele o ama. E Pedro poderá dizer: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Pedro respirará aliviado. E ao saber que Jesus está vivo, renova a esperança, a certeza de que Jesus lhe perdoaria de tudo e que lhe ajudaria a perdoar, como tantas vezes ajudou a perdoar o seu irmão, de todo o coração. Jesus explicaria o que ele não entendeu sobre a paixão de Cristo. E certamente as palavras de Cristo, palavras de vida eterna, como dizia o próprio Pedro, fariam serenar o seu coração, faria novamente o seu coração arder de amor. Então, a ida ao sepulcro foi, portanto, o início da ressurreição espiritual de Pedro, a ressurreição do seu coração. Superou a tristeza, dissipou-se a tempestade, a escuridão do seu coração, a luz de Deus entrou no seu coração. Como vimos ontem na vigília pascal, a luz de Cristo dissipa todas as trevas do coração e da mente. E nós devemos fazer o mesmo sempre que o nosso coração se encontra às escuras. Correr para Deus. Somente Jesus pode tornar-nos otimistas diante dos problemas e das contrariedades da vida. Pode fazer que perdoemos aos que nos ofendem. Somente Ele pode nos livrar do desapontamento que temos conosco pelas nossas misérias, pelas repetições dos mesmos erros. Somente Ele pode nos ensinar a fazer a vontade do Pai, mesmo que custe, em vez de fazer a nossa vontade. A nossa ressurreição espiritual passa, sem dúvida, pelo encontro com Cristo ressuscitado. Assim teremos otimismo, plena confiança que Deus pode iluminar o nosso coração, que Jesus é a luz do mundo e a luz do nosso coração. Voltemos agora o nosso olhar para a outra personagem da cena, Maria Madalena. Também ela viveu a experiência, viveu até antes de encontrar o Santo Sepulcro vazio.
Somente ela não reparou nos detalhes que Pedro e João repararam. Talvez ela não tenha olhado no fundo do sepulcro para ver que os panos estavam lá. E por isso tira a conclusão errada de que roubaram o corpo morto de Jesus. E o que a motivou a ir ao sepulcro? Foi lá de manhã cedo simplesmente para fazer uma obra de misericórdia, de piedade para com Jesus, ou seja, levar os perfumes ao sepulcro para acabar de embalsamar o corpo morto de Jesus. Ela também tinha alguma esperança? Sim, pelo menos de que alguém poderia rolar a pedra que fechava a entrada do sepulcro, para que ela pudesse entrar e embalsamar o corpo de Jesus. Ela, uma mulher, não conseguiria mover uma pedra tão grande, ela sozinha. Nem um homem sozinho conseguiria, quanto mais ela. Mas ao chegar ao sepulcro, encontra a pedra já rolada e o sepulcro vazio, e fica amedrontada, pensa no pior, de que alguém tinha levado o corpo de Jesus, que aquilo era o fim da picada, né? E não posso nem prestar uma homenagem de amor a Jesus, roubar o seu corpo, que maldade, né, fazer isso. E fica desconsolada. Tanto que depois de avisar a Pedro e João, né, que tinham roubado o corpo de Jesus, a conclusão que ela tira, ela volta ao sepulcro para procurar o corpo morto de Jesus e chorar a sua perda. A cena não vai continuar do evangelho de hoje, mas no outro evangelho, Maria fica perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar de novo dentro do túmulo. Dessa vez ela enxergou 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isso, Maria virou-se para trás e chegou Jesus de pé, mas não sabia ainda que era Jesus. Jesus lhe perguntou também, como os anjos tinham perguntado: mulher, por que choras? A quem procuras? E pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. E ela voltou-se, exclamou em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre, e pulou aos pés de Jesus e segurava os pés de Jesus, tanto que Jesus disse: não me segures, pois ainda não subi para junto do meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi, radiante de alegria, anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Mas apareceram-lhe os anjos e ela é questionada: por que choras? Pelo evangelho, por outro evangelho, sabemos que disseram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? E o Papa Francisco, comentando essas cenas, nos diz: também nós, como Pedro e as mulheres, não podemos encontrar a vida permanecendo tristes e sem esperança, e permanecendo aprisionados em nós mesmos, mas abramos ao Senhor os nossos sepulcros selados, para que Jesus entre e dê vida. Levemos-lhes as pedras dos ressentimentos e os penedos, as rochas do passado, as rochas pesadas das fraquezas e das quedas. Ele deseja vir tomar-nos pela mão para nos tirar para fora da angústia. Mas a primeira pedra a fazer rolar para o lado é esta: a falta de esperança, que nos fecha em nós mesmos.
O Senhor nos livre dessa terrível armadilha, sermos cristãos sem esperança, que vivem como se o Senhor não tivesse ressuscitado, e como se o centro da nossa vida fosse os nossos problemas. E o Papa também comenta, não é que os problemas desaparecem, mas a luz de Cristo ressuscitado vai iluminá-los e dará um colorido novo à nossa vida, um sentido novo à nossa existência. Podemos levar os problemas bem, com Deus ao nosso lado. Veremos como agir, como enfrentá-los. E não haverá escuridão, desânimo, medo, que seja capaz de tomar conta do nosso coração, se nós escutamos Jesus dizendo o nosso nome, como Maria Madalena, que ouviu Maria. No fundo é: Maria, eu estou aqui, sou eu, estou contigo. E nós também temos que fazer o mesmo, pular e abraçar os pés de Jesus, dizendo, né, Rabuni, mestre. É Ele quem nos ensina a esperar nele. Ele é a nossa alegria. Jesus é a alegria dos homens, dos que acreditam nele. Ele está sempre ao nosso lado, ele nunca decepciona. Então, este é o fundamento da nossa esperança. Cristo está vivo ao nosso lado e nos ama. Não é um otimismo ingênuo de quem não vê problemas na vida. Não é uma atitude positiva psicológica, pensa positivo, né? Não é um convite simplesmente a ter coragem, vamos lá, né? Não, a esperança é um dom de Deus, de sairmos de nós mesmos, dos nossos pensamentos fechados, de nos abrirmos a Deus. E essa esperança não decepciona, porque se apoia em Cristo. Lembra uma frase do nosso Padre, que eu não trouxe aqui? Espera tudo dele. Tu nada tens, nada podes, mas Cristo pode tudo. Cristo vence a morte e volta à vida. Cristo vence o pecado, conquistando o perdão das nossas misérias. Tem remédio para toda a maldade do mundo. O bem vence. Cristo vence. Todos os problemas da nossa vida têm solução para Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se dissipa assim os receios, os medos, as desconfianças que possa haver na nossa vida, porque Deus não nos deixará sós, não estaremos nunca abandonados. Primeiro, está presente na Sagrada Eucaristia. Ele nos diz: eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Nos diz: não vos deixarei órfãos. Vai enviar o Espírito Santo, Deus estará dentro de nós, o Espírito Santo será infundido no nosso coração, receberemos Deus Consolador. O Papa Francisco, com a sua linguagem bem coloquial, né, ele diz que Deus não elimina o mal com uma varinha mágica, né? Plim, sumiu o mal. Não. Mas infunde a verdadeira força da vida, que não é a ausência de problemas, mas a certeza de sermos sempre amados e perdoados por Cristo. De sermos vencedores com Ele. Cristo venceu e eu vou vencer com Ele. Essa é a nossa esperança. Jesus fala tantas coisas, né? Eu vos prepararei um lugar no céu. Seus nomes estão escritos no céu. Essa certeza de sermos amados e perdoados por Cristo. Que nada nos pode separar do amor de Deus, que é mais forte que tudo, mais forte do que a morte. O amor vence sempre na nossa vida. E temos essa certeza do amor de Deus
ainda nós que temos uma vocação divina, que Deus nos amou, nos escolheu. E isso, de certa forma, nos bloqueia com relação às dificuldades da vida. Não que elas não hajam, mas não nos atingem tanto. Nosso Padre, quando viu a filiação divina e viu o imenso amor de Deus por ele, que Deus Pai até lhe dizia: Tu és meu filho, tu és Cristo. Ele sentiu protegido por um muro inexpugnável, indestrutível, que nada poderia atingi-lo profundamente. Por quê? Porque Deus é Pai, Deus me ama muito, como um filho. Se Deus me ama assim, que pode me atingir? Alguém não me ama, mas Deus me ama, Deus é Pai. Alguém me olhou feio? Problema dele, né? Claro, eu vou querer o bem das pessoas, não vou desprezar as pessoas, mas não me atinge no profundo do meu ser, porque Deus me olhou com um olhar de admiração, de amor. Deus me escolheu. Nós estamos plenamente seguros do amor de Deus. E a festa da Páscoa é a festa da nossa esperança. É a celebração dessa certeza: nada nem ninguém pode jamais separar-nos do seu amor. Cristo está vivo e me ama. É isso que nós, cristãos, devemos anunciar aos demais, como as santas mulheres anunciaram aos apóstolos, e colocando no coração das pessoas essa ponta de esperança, chamada a crescer, a transformar por completo o coração das pessoas, como transformou o coração de Pedro, de Maria Madalena, de todos os apóstolos. Voltemos o nosso olhar à Nossa Senhora. Sabemos que Nossa Senhora nunca perdeu a esperança. Ela tinha escutado do anjo que Cristo reinaria para sempre. Então, a cruz não poderia ser a derrota de Cristo. Cristo venceria a morte. Cristo ressuscitaria. E Maria espera a ressurreição e a vitória de Cristo. E Cristo aparece em primeiro lugar, segundo a tradição, a sua mãe, e fica um longo tempo com ela, consolando, animando. E a alegria de Nossa Senhora foi imensa, mas foi uma alegria diferente das que tiveram Pedro, Maria Madalena. Porque Pedro e Maria Madalena tiveram alegria, claro, imensa, Cristo está vivo, mas tinha uma pontinha de tristeza, e eu duvidei. Maria não. Maria, quando viu Cristo ressuscitado, o pensamento dela era outro, né? Era: eu sabia que Cristo ia voltar, né? Então era uma alegria plena, sem nenhuma ponta assim, né, de tristeza, porque ela confiou, ela esperou, e sua esperança se confirmou. Que Nossa Senhora interceda por nós, que tenhamos uma esperança como a dela, que não decaia. Não, eu sei que Cristo vai reinar, eu sei que Cristo vai vencer, na minha vida também. Eu sei que eu serei santo, porque Cristo está vivo. Eu não confio em mim, mas confio nele. Pedimos a Nossa Senhora, esperança nossa, que interceda por nós, para que saibamos viver também dessa esperança em Cristo ressuscitado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.